Salve, salve galera, tudo certo, tudo em paz, espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas online, hoje nós falaremos sobre a civilização romana, assunto esse importantíssimo, principalmente devido à sua frequência nos vestibulares anteriores, tanto do Enem quanto em outros vestibulares aí Brasil afora, certo? Pessoal, além da nossa preparação para o vestibular, para o Enem, né, para outros testes aí, estudar Roma é extremamente importante para nós enxergarmos de que maneira essa civilização influenciou absurdamente o nosso atual estágio de sociedade, de que maneira a civilização romana influenciou a nossa civilização ocidental atual. Tá? Se nós formos ver aí pelo campo do direito, as leis que nós utilizamos hoje, né, a estrutura republicana que nós utilizamos hoje, o nosso próprio idioma, né, o português veio do latim. O latim é fundado, ele surge ali entre os povos latinos, que são um dos povos fundadores de Roma. A religiosidade também, que é muito seguida aqui no nosso país, né? A Igreja Católica Apostólica Romana também é uma herança dos romanos. E inúmeros outros, né? Inúmeras outras heranças que foram deixados por essa civilização para nós ocidentais, certo? Hoje nós vamos falar, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, basicamente. Hoje nós vamos falar como surgiu, quais foram os povos que deram início à civilização romana, que influenciaram no processo de formação de Roma, e vamos falar também a respeito da transição de formas de governo. Pessoal, Roma geralmente é conhecida pelo Império Romano, né, pela ação dos imperadores. No entanto, pessoal, Roma não nasce como um império. Roma nasce como uma monarquia. Roma se torna uma monarquia, depois passa por um estágio republicano, para que depois se torne um império. Geralmente, pessoal, o que se cai mais no vestibular, o que se cobra muito mais no vestibular, é a parte republicana, principalmente a crise da república e a transição para o império. Professor, cai monarquia romana? Até hoje, pessoal, não me lembro de já ter respondido nenhuma questão referente à monarquia romana, certo? Mesmo porque, pessoal, o material que se tem disponível para se fazer um estudo mais avançado é muito pouco, é muito escasso. Né? Então, devido à disponibilidade, à falta desses elementos para um estudo mais aprofundado a respeito do tema, nós temos esse déficit aí. Os pesquisadores eles não têm material suficiente para fazer, para descrever esse período monárquico de maneira mais precisa. Talvez seja por isso que o Enem ali não trabalha tanto com o período monárquico. Então tá, pessoal. Civilização romana, vamos nessa. Pessoal, a civilização romana, ela surge nessa região aí, ó, né? As margens do mar Mediterrâneo. Que região é essa aí? A famosa botinha europeia, né, pessoal? Essa região é conhecida como Península Itálica, onde hoje nós temos a Itália, né? País aí, um dos principais países do sul da Europa, né? Mas que foi fundado, né? Anteriormente nós temos aí o surgimento de um império nesse local aí na Península Itálica, tá? E vamos ver como se deu esse processo. Pessoal, se você lembra como ocorreu o processo de formação do mundo grego, isso será muito útil para você entender como se deu o processo de formação da civilização romana. Povos oriundos ali de regiões ali acima da Europa, da Ásia, que se mudam, né, para a Península Itálica. No caso da formação grega, esses povos chegaram à Península Balcânica, né, passaram por um processo de formação de genos, ok? E depois ocorre uma diáspora. Isso não vai ocorrer, por exemplo, aqui nesse processo de formação de Roma. Nós vamos ter povos autóctones, que são povos que já estavam lá, são povos oriundos dessa região, e nós vamos ter a chegada de alguns povos que irão promover esse processo de formação
né, esse processo de formação da civilização romana, certo? E que povos são esses? Vamos lembrar que lá na Grécia, pessoal, os principais povos que formaram, vou só fazer um paralelo aqui com o mundo grego, os principais povos que deram origem ao mundo grego são os aqueus, os jônios, os eólios, e depois nós temos a chegada dos dórios, promovendo ali o que nós chamamos de diáspora. No caso de Roma, nós vamos também ter povos que foram fundamentais nesse processo. Que povos são esses, pessoal? Antes de a gente falar dos povos, nós temos uma outra questão que não cai muito no Enem, na verdade também nunca vi, né? É muito ruim hoje em dia, pelo cenário educacional que nós vivemos, dizer com precisão o que cai ou o que não cai. Era muito comum nós falarmos disso até o ano passado, né? Por exemplo, essa ideia de origem de Roma, por exemplo. Pessoal, nós temos uma explicação mitológica e nós temos uma explicação científica. Obviamente que o Enem trabalha com a explicação científica. No entanto, pessoal, que se alguém chegasse naquela época e perguntar para um romano qual é a origem, de onde vocês surgiram, eles não iam dizer, nós somos resultados de uma fusão e de um sincretismo de povos indo-europeus que vieram para a Península Itálica e deram origem a Roma. Não seria essa a resposta deles. Eles iriam contar a sua lenda, eles iriam contar o seu mito de formação, tá? E que mito de formação é esse? Pessoal, notem que geralmente todo povo, né, toda a população tem tem os seus mitos, os seus ritos, as suas memórias, né, o seu olhar sobre determinados pontos, tá? Não era diferente aí com os romanos. Veja bem, a história lendária foi relatada inicialmente por Tito Livio em sua História de Roma e recontada, por Virgílio, poeta romano, em sua obra Eneida. A lenda diz que Enéas, príncipe troiano, filho de Vênus, fugindo de sua cidade, chegou a Lácio e se casou com a filha de um rei latino. O que é Lácio, pessoal? Lácio é a região da Península Itálica, tá? Seus descendentes foram Rômulo e Remo, que foram jogados no rio Tibre por Amulho, rei de Alba Longa, mas foram salvos por uma loba que os amamentou. Quando adultos, os irmãos voltaram até Alba Longa, depuseram o Amulho e fundaram assim Roma em 753 a.C. Pessoal, essa lenda mostra uma disputa pelo trono, né? Pelo trono aí de Alba Longa, envolvendo os filhos do então rei Enéas, que foi deposto para que Amulho ocupasse esse trono. No entanto, em vez daqueles que foram designados para matar as duas crianças, em vez de matar as duas crianças que eram filhos do rei, eles simplesmente o abandonaram, né, numa floresta. E esses dois foram amamentados por uma loba. Uma loba teria sido enviado ali por um deus, que não recordo agora que deus foi esse que enviou a Capitolina para amamentá-los, né? Se não me engano foi Marte. E a partir desse momento, pessoal, as crianças estariam salvas, depois serão criadas ali por um casal de pastores, e quando ficam adultos, sabem que eles são filhos do antigo rei que foi deposto, eles voltam, retiram o rei usurpador do poder. É muito parecido aí com a ideia do Rei Leão, quem já viu, com certeza deve estar esperto. Retiram o usurpador do poder, só que no momento que sai o rei usurpador, ocorre uma briga entre os dois irmãos. Esses dois irmãos, um acaba matando o outro, Rômulo acaba matando Remo e funda a cidade de Roma. Volto a dizer, eu só estou falando isso para vocês, pessoal, a título de informação, porque a título de vestibular nunca se soube, nunca tive indícios de que esse tema teria caído em alguma questão, certo? O que nos interessa é o que nós vamos ver daqui para frente, ok?
Só para vocês terem uma ideia sobre a visão, né, sobre a cosmovisão que eles tinham a respeito da sua origem, ok? Aqui nós temos uma imagem aí da Capitolina, né? Muito conhecida essa escultura, né? Feita aí a bronze, que mostra a loba amamentando as duas crianças. E aí nós temos a origem histórica, que é a origem que nos interessa, certo? Que é a origem do processo de formação da civilização romana, levando em consideração povos indo-europeus, né? Pessoal, quais foram os principais povos que contribuíram para a formação de Roma? Nós temos os etruscos, perdão, os latinos, os sabinos e os gregos. Só que, como eu falei para vocês, existiam outros povos nesse processo, principalmente povos que já estavam ali naquela região quando chegou esses povos indo-europeus. Pessoal, se você fizer um paralelo com o Brasil, você vai notar o seguinte, que aqui nós já tínhamos inúmeras comunidades indígenas, já existia inúmeros povos indígenas, então depois vieram para cá quem? Os portugueses, depois os africanos, e nós passamos aí por um processo de sincretismo entre europeus, africanos e indígenas. É basicamente a mesma coisa. Esses indo-europeus que chegam de outras regiões e se instalam na Península Itálica, irão passar por um processo de sincretismo com os povos que já estão ali naquela região, dando origem aí à civilização romana, tá? No entanto, pessoal, entre esses povos aí, nós vamos destacar os etruscos. Os etruscos, que eram os povos que estavam mais a norte da Península Itálica e que começam a promover um avanço militar dominando e conquistando outros povos, certo? É o início da expansão dentro da Península Itálica. Veja bem, pessoal, Roma vai ter basicamente dois processos de expansão. Um processo que é interno, dentro da Península Itálica, e um processo que é externo, no momento em que eles saem da Península Itálica e passam a conquistar povos que estão ali à margem do mar Mediterrâneo. Tá? Como tem aqui no nosso slide, ó, houve a dominação dos etruscos, habitantes da Toscana, né, que era a Etrúria, e mais tarde, com a segunda diáspora, ocorreu a dispersão dos gregos para o sul de Roma. Lembra da segunda diáspora que eu falei para vocês? Né? A invasão dos dórios na Península Balcânica provocou a fuga dos gregos para a região que era conhecido por eles como Magna Grécia. Que região é essa Magna Grécia, pessoal? Essa região é a região da Península, né, da Península Itálica, certo? Principalmente a região das duas Sicílias ali, tá? A pontinha da bota, aquela região sul, ali que os gregos irão se instalar ali na segunda diáspora, certo? Então nós temos quem? Quais são os povos, pessoal, que foram os principais influenciadores da cultura romana, tá? Não foram os únicos, já expliquei isso para vocês. São os etruscos, os latinos, os sabinos e os gregos que estão ali na porção sul, né, da Península Itálica. Tanto é, pessoal, que a gente vai notar muito a influência cultural dos gregos dentro da cultura romana, mas daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso. Aqui nós temos já uma imagem mais detalhada onde cada povo se desenvolveu, etruscos, sabinos, aí aparece, por exemplo, os volscos. Quem são esses povos, pessoal? São povos que são genuínos dessa área, são povos originários desse local aí, tá? E aí nós temos os latinos e nós temos os gregos. Pessoal, qual é a contribuição de cada povo desse? O que é que eles vão contribuir com Roma? Os etruscos, por exemplo, eles contribuíram com as suas habilidades militares. O que eles vão deixar de herança para a construção cultural de Roma são as suas habilidades militares. Os caras eram povos ali bastante hostis e com um exército e estratégias militares bastante sofisticadas para aquele momento, para aquela época. Tá? Por exemplo, nós temos os latinos. Qual é a contribuição que os latinos irão deixar basicamente para os romanos, pessoal?
idioma, o latim. A maior herança deixada pelos latinos, obviamente, será o latim, que será o principal idioma falado ali em Roma, tá? Depois do Império Romano, depois da conquista de vários outros territórios, nós vamos ter regiões romanas falando, né, outras línguas, mas naquele momento ali, naquele momento de fundação, nós vamos ter o latim como o principal idioma, certo? E aí nós temos os gregos. O que os gregos vão deixar de herança, pessoal? Os gregos, assim como os sabinos, né, nós vamos ter uma herança cultural riquíssima. Se nós notarmos, por exemplo, a mitologia grega e a mitologia romana, são basicamente, em sua estrutura, basicamente a mesma. Obviamente, com a latinização dos nomes de muitos deuses, né? Alguns deuses que são chamados com um nome na Grécia são chamados de outro ali na cultura romana, tá? Então vejam aí quais foram os povos que foram cruciais, que foram fundamentais para o processo de formação de Roma, ok? Então, pessoal, nós já vimos como se deu a chegada desses povos, que já tinham povos que eram originários daquela região. Esses povos latinos, sabinos, etruscos, gregos, eles vão promover um sincretismo, uma união, uma junção, que inicialmente será feito através, pessoal, da invasão e dominação dos etruscos, tá? São os etruscos que vão... Lembra lá de Grécia, pessoal? Eu sempre vou estar fazendo esse paralelo com o mundo grego. Lembra que um dos povos que invade e promove a diáspora, um povo hostil, militarizado lá na Grécia, são os dórios. Vamos pensar que os etruscos são mais ou menos como os dórios. Partem ali da ideia da guerra, né? São povos militarizados, hostis, dominadores, etc. Certo? Esses povos, então, eles passam por esse processo de sincretismo, de união, iniciam um processo de formação ali da cultura, de uma cultura mais individual, tá? E ali nós vamos ter a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, na Grécia, perdão. O que aconteceu lá na Grécia? Uma fusão entre os povos, surge a sociedade creto-micênica. Nesse caso aqui nós vamos ter o surgimento também de uma cultura, né? E nesse momento nós temos, por exemplo, a formação de ginos, comunidades gentílicas, que nós já trabalhamos também, né? As comunidades gentílicas são a formação de povos que são ligados ali por heranças sanguíneas, são presos por laços de parentescos, aqueles ali o qual não existe propriedade privada, existe uma coletivização da terra, etc, etc, e que tudo isso, pessoal, será acabado devido ao crescimento populacional. Crescimento populacional, falta de terra, início da propriedade privada, certo? Quando ocorre o início da propriedade privada, surge a primeira ali forma de governo dentro da civilização romana. Pessoal, nós podemos dividir a história de Roma em 3 períodos. O período monárquico, o período republicano e o período imperial. Já comentei com vocês lá no início da aula, certo? O período monárquico, a monarquia romana, vai de 753 a.C. até 509. O período republicano tem início em 509 e vai até 27 a.C. E o período imperial vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. É muito bom a gente ficar esperto nessa cronologia aí, pessoal. Inclusive a queda de Roma é importantíssimo para nós entendermos um outro assunto que inclusive é o nosso próximo, né? Que é a Idade Média, certo? Então vamos analisar cada um desses períodos. Período da monarquia romana, pessoal. Volto a dizer para vocês, é um tema que, até onde eu lembre, nunca foi abordado em provas do Enem e tenho poucas lembranças de ser abordado esse tema em outras provas de vestibular, certo? Temos aí, de 753 até 509, uma estrutura basicamente centralizada na mão de um rei, né? Nós temos ali o Basileu, que era chamado de rei, né?
Veja bem como é que funcionava isso aí. Ó. Monarquia foi o governo de rei, foram 7 reis, sendo que os 3 últimos de origem etrusca. Veja bem, os etruscos, povos militarizados, que promoveram uma expansão da Península Itálica e que impuseram diversas vezes a sua força sobre povos que já estavam ali naquela área. Tá? Então, os 3 últimos povos, pessoal, perdão, os 3 últimos reis que dominaram a política romana eram de origem etruscas. No entanto, isso vai muito de encontro com interesses de uma outra classe que tem naquele momento dentro de Roma, né? Que são aqueles que são de origem latina. Vejam, nós temos a galera que é de origem etrusca e temos uma galera que é de origem latina. Quem são esses de origem latina, pessoal? Nesse momento são os patrícios, donos das melhores terras. Donos são latifundiários, são homens poderosos que têm um poder aquisitivo alto, mas eles não têm o que, pessoal? Eles não têm poder político, certo? Então nós vamos ter uma série de atritos entre a monarquia, representada pelo rei, e os latifundiários, né? Os patrícios. Nós vamos ter alguns conflitos entre patrícios e os monarcas, principalmente esses 3 últimos aí que beneficiavam muito mais aqueles que eram de origem etrusca, certo? Além do rei, chefe político, religioso e militar, nós temos ali naquele momento o Conselho de Anciãos, que era uma espécie de senado. Eram aqueles que faziam leis junto com o rei e administravam a cidade. Né? Nós estamos falando da cidade de Roma. Roma ainda não expandiu, Roma ainda não está dominando outros povos fora, né, das imediações ali da Península Itálica. Isso só vai acontecer durante o período republicano, daqui a pouco a gente fala melhor, certo? E também tínhamos aqui as assembleias, que eram aquelas que elegiam os senadores. Nesse período aqui, nesse momento, nós temos as assembleias elegendo os senadores. Só participavam do Senado e das assembleias os descendentes dos latinos, que haviam concentrado as melhores terras, ou seja, os patrícios. Mas quem é o governo executivo, pessoal? Mas quem tem o poder de executar? São os reis, e esses 3 últimos são de origem etrusca. Isso vai dificultar muito a vida dos patrícios, principalmente, pessoal, porque em um determinado momento os reis eles começam a fazer diversas, eles não que eles estavam fazendo, mas eles começam ali planos, iniciam planos para conquistar terras dos patrícios. Diversas vezes, alguns reis irão deixar claro que eles têm interesse na terra dos patrícios. E é o momento, então, em que os patrícios começam a abrir os olhos e começam a articular um golpe para retirar essa estrutura do poder, acabar com a monarquia, certo? E é justamente isso que vai ocorrer, pessoal. O que vai determinar o fim da monarquia e o início da república? É um golpe estabelecido ali pelos patrícios, devido aos atritos entre patrícios, né, e os reis. O último rei é Tarquínio, o soberbo, tá? Tarquínio, ele vai Tarquínio, perdão, ele irá iniciar ali, ele vai deixar claro algumas tendências de que ele está interessado em expropriar alguns patrícios, tirar a terra de alguns patrícios para se fortalecerem. Há quem diga que ele tinha um plano de pegar essas terras e distribuir entre a plebe, mas enfim, não é muito bem assim não. O que eles queriam era concentrar muitos poderes em suas mãos, assim como os patrícios. O que vai acontecer? Tarquínio, o soberbo, será deposto do trono em 509, tendo aí, pessoal, o fim da monarquia romana. Vejam, esse poder que estava ali basicamente centralizado na mão do rei, nesse momento irá perder a validade. Quem assumirá o poder naquele momento será quem? Os patrícios. E os patrícios começam a pensar o seguinte: é muito perigoso
deixar uma pessoa só no cargo do que nós chamamos hoje de executivo, tá? Os três poderes ainda não tinham uma clara divisão, tá, pessoal? A gente vai falar isso lá com Montesquieu no Iluminismo, mas nesse momento os patrícios eles vão começar a pensar de que uma única pessoa detendo esses poderes não é uma coisa legal. Então o que que os próprios patrícios irão fazer? Criar uma nova estrutura onde os poderes fossem divididos, certo? Onde os poderes fossem descentralizados. E é nesse momento que vai surgir o que, pessoal? Irá surgir a República. Mas antes da gente continuar falando sobre a República, dá uma olhada aí como estava dividida a sociedade romana ainda nesse período de transição de monarquia para república. Nós tínhamos os patrícios, como eu já falei, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a pirâmide, né? Patrícios descendentes dos latinos, grandes proprietários de terra, os únicos considerados cidadãos romanos. Plebeus, pequenos proprietários de terra, comerciantes, artesãos, não participavam dos assuntos políticos. Por quê? Porque eles não tinham a mesma origem que os patrícios e também não eram donos de terra. Tá? Clientes bajulavam os patrícios em troca de favores. Pessoal, os clientes eram plebeus que conseguiam enriquecer. Os clientes eles eram plebeus que, bajulando, prestando serviço, puxando o saco dos patrícios, eles conseguiram ter alguma relevância econômica ali naquele processo. E nós tínhamos os escravos também naquele momento, tá? Pessoas endividadas e prisioneiros de guerra, tanto prisioneiros de guerra quanto aqueles que contraíam uma dívida e não tinham como pagar, tornavam-se escravos, tá? E aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, o tamanho de cada o tamanho de cada extrato, o tamanho de cada classe social nesse momento, tá? Notem que os patrícios têm ali pequena quantidade, os clientes em relação aos plebeus também em menor quantidade, só que clientes e plebeu é quase a mesma coisa, pessoal. O que, que vai se destacar o cliente do plebeu? É que o cliente, por ser puxa-saco dos patrícios, conseguiram o quê? Conseguiram ter mais renda, mais poder aquisitivo, tá? Mas que também não tem o quê? Não tem direitos políticos, são homens livres, certo? Mas que não possuem direitos políticos, certo? E notem, o que eu quero que vocês notem de fato, pessoal, é a classe de escravos, tá? Que eram ali considerados instrumento de trabalho. Pessoal, a classe escrava, nesse momento, nós estamos falando, pessoal, da transição da monarquia para a república. Notem que a camada de escravos ainda é muito pequena. Significa que os plebeus ainda têm uma relevância maior, por exemplo, no campo do trabalho. Quem pratica as maiores funções no campo do trabalho nesse momento, né, nós temos aí muitos plebeus. Só que isso irá mudar, certo? É uma sociedade escravocrata. Isso vai mudar no momento em que Roma, a partir da República, né, começa a expandir os seus domínios para fora da Península Itálica e começa a conquistar outros povos. Obviamente, o que vai acontecer? Essa camada, quando a gente for ver um pouco mais à frente, não vai ser nessa aula, mas um pouco mais na frente, quando você notar a mesma estratificação social, a mesma pirâmide social do período republicano, vocês vão notar que a classe de escravos cresce absurdamente por dois motivos, pessoal. Prisioneiros de guerra e também a escravidão por dívida se torna muito mais comum. Já existia e vai se tornar muito mais comum, principalmente devido àquela concentração fundiária ali na mão dos patrícios, certo? Então, gente, já comentei com vocês a respeito da queda da monarquia, uma treta ali entre os patrícios e os últimos reis, com, por exemplo, Tarquínio Soberbo, que é o último rei que cai devido às tretas entre ele, a monarquia, e o Senado, composto por patrícios. Ocorre um golpe, os patrícios tomam o poder e fundam a república. No entanto, nós vamos falar sobre a república somente na aula que vem. Isso acontece em 509, né? E vai até 27 a.C.
Grande abraço e até a próxima aula.